Noite de bênção que o Senhor nos proporcionou. Eu digo nós, porque eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite. Nós estamos muito felizes, alegres, satisfeitos. E tudo que foi falado nesta noite, tudo que foi cantado nesta noite, testificou no nosso coração, no meu coração, por cada rosto que eu posso contemplar, que eu contemplo nesta noite. Eu glorifico o nome do Senhor. Em especial meus filhos estão aqui. Fico muito feliz em vê-los aqui. Eles cresceram aqui, né? Correndo dentro desta igreja e hoje estão aqui o José, a Esther, a Jéssica, o Sidney e o Ricardo. O Ricardo está dormindo. Dizer para os irmãos que o Ricardo é um dizimista fiel, é um ofertante. Ele fica contando os minutos em que vai ofertar a casa do Senhor. Menino, está no caminho certo, né? Mas está dormindo no colo da mãe. Estou feliz que o Senhor trouxe meu filho em paz, em segurança lá do Nordeste. Foi lá na terra do Joel, né, Joel? Isso. Ficaram encantados lá, né, Joel? É muito chique, né? Lá, né? Dizem que tá chique. Imagina, rapaz. Ele ficou encantado, quer voltar outras vezes lá. Tomara que ele me leve, né, Joel? Amém? Não é Joel para mim, por favor? Irmãos, olha por mim, tá? Eu sou o menor da tribo aqui. Glória a Deus. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Meu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Veio das mãos
Edna, que bênção ver você entrando aqui, meu coração bateu mais forte. Aleluia, é uma bênção. Nós estamos nesta noite reunidos, adorando o Senhor, prestando o nosso culto de adoração ao Senhor, cada irmão, cada irmã, do mais velho ao mais novo. O Senhor já sabia que vocês estariam aqui hoje. Deus sabe todas as coisas. Deus conhecia esse momento precioso que você estaria sentado aqui no banco do templo, adorando a Ele, dando aleluia, cantando essas letras maravilosas, tomando posse daquilo que o Senhor tem para você, com certeza, a vitória, a bênção. Nós esperamos Jesus ainda nesta noite, por isso que nós estamos aqui cultuando a Ele. Foi falado da oferta, foi falado de tantas outras atividades maravilhosas neste lugar, mas devemos estar prontos para subir com Jesus agora. Eu quero dizer para você que as ruas, né, pastor Marcelo? As ruas lá no céu é de ouro mesmo, né? Os muros são de cristais. Amados, lá não é desse jeito, é desse jeitinho mesmo. As ruas são de ouro puro e os muros são de cristais. Lá não vai ter tristeza, lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver velhice, não vai haver situações, problemas de saúde. Tudo isso é aqui na terra. Aqui na terra nós estamos envelhecendo, né, irmãos? Pessoas que eu vi aqui entrando, correndo, brincando por esses corredores, hoje estão aí já sendo pais e filhos. Estão ensinando seus filhos ao caminho que devem andar. Amém, irmãos? Eu quero ler com os amados irmãos nesta noite uma palavra bastante conhecida. Vou ter apoio ali do Henrique, que está ali. Aproveitar que nós temos recursos, o Senhor nos deu um recurso e queremos melhorar ainda muito mais, para melhor prestar o nosso culto ao Senhor, né, irmão? Nós estamos em 2026, um tempo maravilhoso, um tempo que o Senhor tem nos facilitado muitos recursos maravilhosos, e estamos visualizando melhorar muito mais. Amém. Porque o povo do Senhor merece. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Essa minha mente está boa. Está boa, né? Vamos ler até o 42 por aí. Uma palavra que você conhece, uma palavra que você já ouviu de outras pessoas que já passaram por aqui, ou em outro lugar que você já passou. Mas a palavra de Deus, ela se faz nova, ela se renova cada vez que nós nos colocamos diante dela. Nós nos incumbimos a falar desta palavra. Ela tem algo precioso para a sua vida. Fica atento. O Senhor Jesus tem uma bênção, uma vitória para você através dessa palavra aqui, em nome de Jesus. É uma história de um homem, de um governo que começou bem, mas terminou mal. Um governo escolhido, um rei escolhido pelo povo de Israel. O povo descreveu o que eles queriam para ser o seu governante. E diante daquilo que eles apresentaram a Samuel, encaixou justamente só. Deus falou: olha, eles estão pedindo uma pessoa que nem Saul para governá-los. Até então nós sabíamos que Deus, ele usava os juízes, eram usados para governar, para orientar o povo de Deus. Ele não tinha um projeto dessa natureza para os seus filhos, mas o povo pediu. Então, amados, temos que ter cuidado com aquilo que nós pedimos. Amém? Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo a couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essa coisa. Eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura, tirou tudo. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou a sua bolsa de pastor, armado apenas com o seu cajado e a sua funda, e foi enfrentar o filisteu.
Golias, com seus escudeiros à frente, caminhava em direção ao pobre do menino, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, e gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá, e darei a sua carne às aves e os animais selvagens. Berrou Golias. É isso que está dizendo a palavra. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com armas, espadas, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafia. Amém? Parando por aqui por enquanto. Essa palavra tão maravilhosa, ela nos dá coragem, ela nos coloca diante de um Deus que pode todas as coisas, e nós enchemos o nosso coração através da nossa voz, digamos assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Davi era um pastor, era um adolescente, talvez tinha seus 15 para 16, 17 anos no máximo, menino de coragem, mas porém temente a Deus, um filho obediente a seus pais, menino trabalhador, menino que enfrentou um leão e venceu, menino que lutou contra um urso e também venceu, só para defender as ovelhas do seu pai. Nós sabemos, amados irmãos, que a história do rei Davi, ela é maravilhosa, ela nos dá uma alegria muito grande em nossa vida. Foi falado em Davi aqui nesta noite aqui com o presbítero Fabinho, e nós vemos Deus nos primeiros momentos que Davi se apareceu nas escrituras, em um dia que Deus falou uma palavra para Samuel, dizendo: ei, até quando você terá piedade de Saul, sendo que eu já rejeitei? Eu te ordeno, Samuel, vai lá na casa de Jessé, pois o meu rei estará no meio da família. Engraçado, amados irmãos, que quando Samuel tremeu na base, porque o homem em si, ele tem medo. Ele tem medo. Ele falou: Senhor, como que eu vou, se eu for lá ungir o rei de Israel? Com certeza Saul, ele vai querer dar cabo à minha vida. Eu tenho medo que ele me mate, Senhor. Fala: leve um novilho, e fala para ele que você vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E quando Davi chegou naquela cidade, amados, ou quando Samuel chegou naquela cidade, meus queridos, parece ver pelos olhos da fé, os olhos da imaginação. Aquele povo temeram na base, mas o povo era assustado por natureza. Com certeza eles já sabiam que o governo a qual eles elegeram não estava indo bem das pernas, estava trazendo prejuízo para eles. Mas Samuel acalentou o coração daquelas pessoas, dizendo que ele foi ali para oferecer um sacrifício ao Senhor. Levou um novilho, ele purificou Jessé, seus 3 filhos que estavam no exército, convidou as pessoas para participar daquela celebração. E o que me leva a entender, amados irmãos, que os olhos do Senhor não eram nossos olhos. A primeira coisa que nós vemos é a letra, é o conhecimento, é a altura, é o poder aquisitivo. Mas o Senhor não olha por este ângulo. O Senhor olha pelo coração sincero que o homem tenha nutrido nos dias da sua vida. Porque Deus lê a sua mente, Deus lê a sua alma. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Ele sabe o que você vai viver amanhã.
de Deus, ninguém se escapa. Então nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo e todos. Ele sabia que Samuel ia se interessar. Samuel, vendo com os olhos materiais, ele pensou que era o primeiro filho de Jessé, porque eram pessoas treinadas no exército, inclusive eles faziam parte. Você nota que eles estavam lá diante de uma situação absurda, diante de uma humilhação total, amados. Quando alguém se curva diante, se treme na base diante de um gigante, o homem que desafiou o exército de Israel, ele tinha 2,90 metros. Você acha que o José Luca é grande? 1,88, 1,90? Golias tinha 2,90. Treinado para vencer. Ele tinha condição de lutar com muitos homens. O seu colete pesava 60 quilos. O homem era um de bronze. Não era uma pedrinha que ia penetrar, quem sabe, em uma área aberta no seu corpo para derrubar. Só a mão de Deus. Não era uma espada de Abner ou de qualquer outro soldado de Israel que poderiam derrubar aquele gigante. Mas a proposta de Davi, de Golias, foi o seguinte: ei, Israel, mande um homem lutar comigo. Só eu e um soldado. Isso deixou totalmente nossos irmãos assustados, tremendo na base. Inclusive Saul estava desesperado, a ponto de ele fazer alguns acordos com os soldados. Mas nesse momento, parece que eu vejo pelos olhos da fé, está chegando o menino Davi, Valdir. Um menino magrinho, porque ele não tinha preparação nas academias de um exército. Era um menino que cuidava de ovelhas. Ele era bom com estilingue, ele era bom com a harpa, ele era músico, mas ele era um menino obediente também. Eu vejo uma aparência, eu vejo uma semelhança com Jessé e Jacó, irmãos. É parecido demais essa história. Inicia junto, quase paralelos. Jacó envia José para levar alimento para os seus 10 filhos que estão trabalhando. Jessé envia Davi para levar alimento para os seus 3 filhos que estão na guerra. E manda também 10 queijos de presente. Amados, a palavra de Deus, ela vem de uma forma tão maravilhosa, nos estruturando, nos dando convicção que esse Deus, que está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, Ele conhece a sua necessidade de vida. Ele conhece as suas orações naquela madrugada. É esse Deus que tem trazido você aqui hoje. Às vezes, amados irmãos, você já intercedeu nesta noite por sua família. Talvez você intercedeu pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha. Eu quero dizer que você está no lugar certo e fez a coisa certa. É desse jeito, porque o nosso Deus, a palavra diz que as suas mãos, elas estão estendidas. Ele não está encurvado, porque Ele é Deus. E nem seus ouvidos estão compromissados com perda auditiva, que não pode ouvir as suas preces. O maior pecado de um filho, de uma filha, é ter uma necessidade de algo da parte de Deus, e conhecer este Deus que é tão maravilhoso, e continuar calado, entendendo que é algo do destino, não tem problema, eu estou nascido para sofrer. Não, o Senhor quer realmente abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. E não foi diferente, amados irmãos. A princípio, ele pensou que era o primeiro filho de Jessé. Deus falou: claro que não é esse. Ele pensou que era o segundo, mas claro que não é esse. Ele pensou que era Simeia, o terceiro filho. Claro que não é esse, porque eu não vejo com você, Samuel. Ele teve que perguntar para Jessé, dizendo: ei,
ainda resta um filho seu, porque nenhum desses caídos, nenhum desses será o governo de Israel. Tem um pequenininho mais novo, está trabalhando, ele é pastor, e foi desse jeito, amados. Então vamos chamar esse menino, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Enquanto Davi não chegar, ninguém vai alimentar-se. Só quando ele chegar, que nós íamos ungir a rei de Israel, que aí vocês podem comer. Foi justamente o que aconteceu. Mandaram buscar o menino lá no trabalho, para ver que Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Deus não tem compromisso com pessoas que estão esperando uma oportunidade para fazer a obra de Deus. Nós podemos fazer a obra do Senhor em todo o tempo, se nós tivermos recursos financeiros ou não, se nós tivermos um transporte para nos trazer ou não, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E o Senhor faz. Você vai trazer as vidas, as almas. O menino chegou sem saber o que estava acontecendo, perguntando: meu Deus, o que está acontecendo? Quando ele chegou, que Samuel ungiu ele, o Espírito Santo do Senhor pousou sobre a vida de Davi. Davi nunca mais foi o mesmo. Davi já tinha uma experiência, já sabia que Deus era com ele, porque ele quando viu que ele conseguiu dar cabo à filha de um leão, ele sabia que não eram as forças dele, aquilo veio de Deus. E quando ele se curvou de joelho para receber aquela unção, o Espírito Santo do Senhor habitou sobre a vida dele. Mas, amados irmãos, naquele dia que ele recebeu a notificação que ele deveria ir na guerra, aonde estavam concentrados os dois exércitos, tanto dos filisteus como de Israel, ele não foi ali para lutar contra um homem de 2,90 metros, não foi não, amado. Ele foi ali na cabeça dele para levar alimento para os seus irmãos. Ele foi ali, amado, na cabeça dele, entendendo que ele ia levar aqueles presentes para aquelas pessoas. Ele não esperava que ele ia passar por aquilo. Por isso que em todo o tempo precisa ser alvo as nossas vestiduras. Nós não sabemos, amados irmãos, quando nós vamos entrar em batalha, quando nós vamos ter que enfrentar o inimigo de nossas vidas. Nós não sabemos, o Senhor sabia. O Senhor já sabia que ele ia enfrentar Golias, que ele não precisava de capacete de Saul, ele não precisava dos IPIs de bronze do governo daquele rei para vencer Golias. O que ele precisava ele já tinha. Deus não precisa que você se utilize de armas alheias para vencer o inimigo. Você tem a palavra de Deus, você tem o ensinamento, você tem um Deus que é pregado, que é falado, que é cantado aqui nesta noite, amados irmãos. Então você tem tudo que você precisa para vencer a batalha. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Se Davi tivesse dependência de viver, de vencer a batalha com a arma de Saul ou algo parecido, ele não tinha chance. Não tinha chance de jeito maneira, porque Golias era um gigante, um homem com seus IPIs que quase pesava mais que o próprio Davi. Eu creio, 60 quilos, só a ponta daquela pesava 7 quilos. O homem era terrível, mas ele era grande demais. Mas quando Davi entrou de encontro àquele gigante, irmãos, e ele riu dele, Golias zombou de Davi. Diante da lógica humana, qualquer um homem já amadurecido, treinado, vence fácil. Um menino de 15 anos. E quando Golias viu que Davi estava vindo com aquele embornar, aquelas pedrinhas que ele pegou no rio, com aquela funda, ele não viu na mão de Davi, amados, uma espada.
Ele não viu na mão de Davi uma flecha daquela que jogava. Ele falou: vai ser moleza. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Um cão. E falou que ia dar a carne de Davi às bestas, às feras do campo. Mas o que ele não sabia é que Davi não estava indo a ele com as armas que ele pensava que era. E talvez ele não conhecia o Deus de Israel. Eu tenho certeza, amados irmãos, que Deus revestiu Davi de autoridade. E quando ele soltou, girou aquela funda com aquela pedra e jogou, não foi ali os punhos de Davi, não foi a força de Davi, foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E ela saiu e pegou na brecha na testa de Golias, e ele beijou a lona. Mas, amados, uma coisa que você deve saber: o mesmo Deus que estava com Davi, o mesmo Deus que estava ali, amados irmãos, direcionando aquele ataque, aquele inimigo grande, é o que está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. É aquele que tem te guardado, aquele que tem te abençoado, aquele que tem te levado e trazido por todos os lugares. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo de nossas almas já teria dado cabo à nossa vida. Ele já teria feito destruição, destruído. Porque ele não gosta que nós nos levantamos para falar dos seus fracassos. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, amanhã e será eternamente. Uma coisa que nós não devemos abrir mão, igreja, é de estarmos ligados no nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós não podemos abrir mão, amados irmãos, é quando acordar pela manhã, antes de ir para os nossos trabalhos, agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu e pedir uma proteção pelo dia que vamos enfrentar. E quando chegar a noite, nós agradecermos pelo dia que Ele nos deu de trabalho e pedir a bênção do sono. E não perder a oportunidade de falar do amor de Deus às pessoas. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que só a misericórdia de Deus. São dificuldades em cima de dificuldade. O Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Eles estão trilhando caminhos opostos. Estão pagando o preço da destruição, mas não estão entendendo. Não estão fazendo como faziam os irmãos do passado, que estavam alinhados com Deus. Não procura reconhecer Deus como o seu Senhor e Salvador. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu creio, por isso falo: vocês estão de parabéns, porque vocês estão adorando o Senhor Jesus Cristo, aquele que realmente tem guiado os seus caminhos por todos os lugares, aquele que por fim, amados, Ele vai te dar a salvação da sua alma, aquele dia maravilhoso em que as trombetas tocaram no infinito. Tudo está dizendo que Jesus está voltando. Hoje é tempo de nós aliançarmos com esse Deus. Hoje é o dia que nós precisamos fazer uma retrospectiva na nossa vida e vermos se nós realmente desviamos da presença do Senhor, ou entristecemos o Espírito Santo e tomarmos uma nova direção com Ele. Porque Jesus pode vir essa noite. Muitos sonhos serão frustrados naquele dia, porque Jesus vai resgatar a sua igreja. Pessoas que estão prestando serviço, pessoas que estão bem assalariados, pessoas que estão preparando para se casar, pessoas que vão, amados irmãos, fazer uma viagem. Vai acontecer um resgate, Jesus vai voltar nas nuvens de glória, e a pior coisa que vai acontecer: muitos ficarão para a grande condenação eterna. Nunca é tarde para nós fazermos uma retrospectiva em nossa vida. O Senhor sempre deseja fazer uma aliança conosco. Por isso que nós temos que recapitular a nossa vida com o Senhor. Devemos buscar o Senhor enquanto é tempo. Devemos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Amados irmãos, sim. Mas antes de ir à luta, nós devemos voltar para a nossa vida espiritual. Entender que nós só somos completos quando nós estamos aliançados com esse Deus. Por isso que
nós estamos tendo mais uma oportunidade nesse dia 25 de janeiro. Quantas pessoas tiveram um dia fatídico? Quantas pessoas que não tiveram motivo nenhum para abrir a janela da sua casa? Quantas pessoas que não saíram na rua, não sentiram o prazer de cumprimentar as pessoas, porque perdeu alguém que amava para as drogas, para o alcoolismo, alguém que realmente fizeram absurdo, e o coração desta mãe, o coração deste pai, deste filho, desta filha, amados, estão trancados. Mas o Senhor Jesus Cristo, por intermédio do teu sangue vertido na cruz do Calvário, é o remidor de todos aqueles que reconhecem Ele como Deus. Ele deseja após dia remir todos aqueles que vêm a Ele. Ele mesmo disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que vem a mim, jamais vou dizer não. Eu vou cear com Ele. Então, amados irmãos, nós estamos mais uma vez aqui nesta noite. E nós estamos felizes porque estamos aqui na presença dos amados irmãos, falando do grande amor de Deus, falando de que um Deus que deu a vitória a um menino de 16 a 17 anos, sobre um homem preparado para as guerras, que ninguém acreditava nele, ninguém acreditava em Davi. Fala, amado, vamos contar aqui, gente, vamos contar no dedo aqui, ó. Vai ser uma quebradeira terrível. Não é não? Imagine, irmãos, como pode uma coisa dessa? Um menino lutar com alguém com mais de 3 metros de altura, de tamanho, preparado, desprovido. Não tinha arma, não tinha nada o Renato Carneiro. Só Deus faz essas coisas. Deus não precisa de recurso humano. Deus não precisa de nada de recursos para que nós possamos fazer a diferença. Deus precisa é de um coração quebrantado. Deus precisa de um coração humilde. Alguém que realmente entende que sem Ele não há nada. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós podemos ir à luta cantando, adorando a Deus. Nós podemos chegar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um canal aberto com Deus, e quando nós pedimos, o Senhor está com seus ouvidos apenas. E pior que o Senhor também ouve adolescentes, crianças. O Senhor ouve orações de meninos e meninas, de idosos. O Senhor tem prazer de ouvir a sua prece e o seu pedido. E Ele está perguntando a você nesta noite: ei, o que queres que eu te faço? Mas às vezes a correria é tanta, a preocupação é tanto, a ansiedade é tanto, que nós não estamos entendendo o que Deus está falando. É assim que acontece. Mas quando nós entendemos, nós falamos: olha, eu preciso de algo, Senhor, só o Senhor pode dar. Eu preciso de voltar a andar. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Todas as vezes que é chegada a minha hora, eu não tenho coluna para descer, eu não consigo movimentar em direção. É dessas pessoas que Deus está vendo. É desse problema que você não consegue resolver na sua vida, que o Senhor está ansioso. Mas você precisa entender que o Senhor precisa que você entenda a palavra dele, que você busque a Ele. Se você for esperar um momento em que seu coração palpitar, que a alegria chegar e você começar a pular, esse momento não vai chegar. Não vai. Você precisa dar ao Senhor aquilo que você tem nesta noite. Você precisa glorificar o nome do Senhor nesta noite com a sua voz, com o seu aleluia. Porque a base você já sabe: Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, príncipe da paz. Não devemos focar nas dificuldades que nós estamos para enfrentar amanhã na segunda-feira, mas sim adorar o Senhor enquanto é dia, enquanto é noite, porque enquanto você adora, o Senhor trabalha ao seu favor em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar? Que essa palavra